Segundo, mestre, há 2 semanas atrás fiz uma live aqui no canal com 2 historiadores sérios, que respeitam a história da arte marcial, sabem a importância dos grandes mestres, enfim. E um deles foi o Luiz II, né? Um foi o Elton Silva e o outro foi o Luiz II, que é dono da página Origens do Jiu-Jitsu, também um admirador da história do seu pai. E ele contou, em off, ele até falou, pergunta para o mestre Hillion, mandou um abraço para você, é seu fã também, e ele falou exatamente sobre algumas histórias relacionadas ao seu pai, que muita gente tem o seu pai como essa figura, lógico, muito importante, mas também com essa parte espiritual, mas o seu pai, antes de tudo, foi uma pessoa que criou também o circuito de luta em vários lugares no Brasil e também foi sparring, né, de várias pessoas da família, como o próprio Hélio, ele preparou muitas vezes o Hélio para eventos, e tem o Luiz mesmo conta de uma história de uma das lutas que o Carson ia fazer, e um dos treinos com seu pai, para ver a dureza que era o treino, ele acabou quebrando a clavícula do seu pai, né? E o Carson, extremamente mais forte, maior. Então, o seu pai, além de tudo, era super linha de frente nessa parte também, que é bom a gente sempre ponderar. E tem uma famosa foto que depois eu vou te mandar, mestre, não sei se você já viu, que é um treino do Carson, do seu irmão Carson, com o Ivan Gomes, e o seu pai ali, tudo sob os olhos dele, ele com aquele olhar clínico dele, falando o que estava certo, o que estava errado, enfim. Antes de tudo, seu pai tem que ser visto como um grande mestre, como um grande artista marcial, que dentro dessa parte ele também tem uma história muito, muito, muito rica, né, mestre? É bom sempre a gente lembrar do mestre de jiu-jitsu, do grande artista marcial que ele foi antes de tudo, né? É verdade. O que acontece, né? É que, como meu pai viveu muitos anos, né? Morreu com quase 93 anos, então, quer dizer, teve, né, a nova geração, né, conheceu o meu pai meio que meio recluso já, né? Ele ia só nos eventos, tal, quer dizer, né, botava o kimono para tirar fotos, tudo, mas ele realmente, né, quem conviveu com ele sabe que ele foi uma pessoa muito atuante nesse sentido, né? Ele gostava, às vezes, de botar a mão na massa também, entendeu? Principalmente para a base que construiu, que ele sabia que ele tinha que construir uma base muito sólida, né, antes dele dar prioridade para outras coisas também, né? Então, o que acontece? Ele a princípio, ele treinou e botou a mão na massa com os irmãos dele, né, que foi a primeira geração, né, do jiu-jitsu ali, e sempre orientando a forma de treinar, sempre mostrando o caminho que o jiu-jitsu ele tinha muito que evoluir ao longo dos anos, né? E sempre ele sabia que para que isso acontecesse, ele teria que ter uma base sólida no jiu-jitsu, né? Então, o que acontece? Então, ele deu o primeiro trabalho que ele teve foi com os irmãos que estavam do lado dele ali, quer dizer, ele não tinha filhos ainda, ele tinha que construir esse núcleo familiar, né? E fazer com que os irmãos mais novos realmente dessem a vida por essa causa, né? Mas para que isso acontecesse, ele tinha que confiar, né? Porque meu pai começou a fazer as primeiras lutas, né? Contra alguns capoeiristas da época, valentões, né? Chegou a fazer uma luta muito, muito boa com o Geomori em São Paulo, entendendo? Que ele conseguiu quebrar o braço, a luta terminou empatada, mas o japonês de braço quebrado, tudo, né? Então, o que acontece? Ele foi o primeiro a realmente ter que a botar o dele na reta, né? Até para os irmãos mais novos que pudessem ver que ele estava realmente disposto a comprar uma briga grande que iria durar muitas décadas e que para que isso fosse realmente concretizado dentro do projeto dele, o jiu-jitsu teria que mostrar a sua superioridade.
Até porque o nosso estilo de luta já estava sendo transformado, né, adaptado para o jiu-jitsu Gracie, o jiu-jitsu brasileiro, né, com ênfase total na parte de defesa pessoal, que era o programa que meu pai vendia na Academia Gracie, era o programa de defesa pessoal, né, onde englobava tudo. As pessoas pensam, o jiu-jitsu é a luta de chão. Não. O programa que foi vendido a vida inteira pela Academia Gracie era um programa que englobava qualquer tipo de agressão que pudesse ter numa luta real, numa briga de rua. Então, ele sabia que isso seria importante, porque como não tinham tantos praticantes nessa época de jiu-jitsu, e como a primeira geração da família Gracie era muito franzina, né? A maior parte deles tinha por volta de 60 quilos, e as pessoas não acreditavam quando eles, né, queriam ensinar e queriam, né, lecionar, né, as técnicas, e os oponentes, as outras pessoas, falavam: eu quero ver numa luta real, isso aí não funciona, tal. Então não tinha jeito, entendeu? Ele falou: só vai ter um jeito da gente realmente ser reconhecido e a gente poder chamar atenção para isso que a gente está querendo, né, ensinar. Então, começou as lutas, aconteceram naturalmente. Não que ele era nunca foi uma pessoa violenta, ele sempre foi uma pessoa muito carinhosa, muito amorosa, mas ele tinha uma determinação, ele sabia dos benefícios que o jiu-jitsu traz para o praticante, né? Por ser uma luta que, se você quiser machucar a pessoa, você consegue, mas é uma arte marcial que você consegue neutralizar uma agressão sem ferir o agressor. Então, essa era o que ele gostava. Então, ele sempre falava: olha, vamos, gente, vamos tentar ganhar de uma maneira onde a gente não precise dar muita pancada, né? Vamos se proteger e vencer o oponente de uma maneira limpa, de uma maneira onde a gente possa, né, fazer ele se render, mas sem machucar muito, né, ele. Então, isso aí era uma coisa, porque ele queria mostrar esse lado humano do jiu-jitsu, né, no geral. Então, quer dizer, ele teve realmente que ter uma equipe, porque ele sabia que, ele estava começando, né, com essa empreitada, mas que, de repente, ele ia ficar ali 10 anos, né, 15 anos no máximo ali, podendo se pôr à prova, mas ele precisava dos mais novos para continuar esse legado. Ele sempre deu a importância que tudo na vida precisa ter uma continuidade. Então, foi o que ele fez. Ele sabia que uma hora ele não ia ter mais aquela pujança física para querer lutar contra pessoas mais fortes que ele e outros lutadores, e ele iria precisar da nova safra, o que ele tinha na mão era, a princípio, os irmãos, né? Então, ele começou a treinar. O Jorge Gracie foi talvez o primeiro campeão realmente a nível nacional, foi um dos primeiros ídolos esportivos, não só do jiu-jitsu, como do vale tudo, da luta livre, que a gente, né, porque antigamente, quando você tirava o kimono, a gente chamava de luta livre, era uma luta livre, era uma coisa assim que, né, chamavam como fosse de luta livre, era o nome que dava para quando você... vamos fazer uma luta livre, quer dizer, não era no-gi, não era sem kimono, era vamos fazer um pouquinho, vamos fazer uma luta livre, era o termo que era usado naquela época, né, que o meu pai usava. Então, ele sabia que ele teria que ter essa continuidade, né, então, ele tinha que, no começo, ele tinha que treinar, ele tinha que botar a mão na massa, ele gostava de estar presente nisso, ele tinha tempo para isso, ele sabia que era importante esse trabalho inicial dele. Aí,